Olá, tudo bem com você? Aqui é Cristiane Almada Medeiros, cimbalista, que mora em Itaipava, Petrópolis, dentro do estado do Rio de Janeiro. Uma professora que trabalhou 17 anos no IPAI e que vai contar o seu testemunho. Bem, eu trabalhei no IPAI durante todos esses anos e cuidava dos meus alunos como se eles fossem únicos e de toda a família também. E eu pensava muito naquele verso de Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu entendia que cada um dos meus alunos, que cada pessoa que passasse pela minha mão, era um servo de Deus e eu teria que trabalhar para o Senhor e não para a instituição. Então, tudo que eu fiz nesses 17 anos foi para o Senhor. E nesse período, eu procurava um grupo de oração que só orasse, somente orasse, que fizesse muitas orações, porque eu queria aprender a orar. Eu me tornei adventista em 1989 e eu não sabia orar. Eu orava repetidamente, eu orava orações curtas, eu orava assim, sem necessidades profundas, sem clamores. Então eu queria aprender a orar. E eu encontrei esse grupo, Mães que Clamam pelos Filhos, que a irmã Edilze dirige com tanto carinho e tanta precisão, às 6 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde, meia hora de oração, testemunhos, leitura da Bíblia, do Espírito de Profecia, e nesse grupo eu me encantei. Ouvindo as irmãs orarem, eu aprendi a orar. E hoje eu sei orar do meu jeito, mas eu entendi qual o valor da oração. Eu não sabia que Deus estava me preparando para quando eu passasse pelo vale da sombra da morte. Ele estaria ali comigo e as irmãs do grupo também. Em janeiro desse ano, dia 14 de janeiro precisamente, eu passei mal, perdi a fala e estava na casa da minha mãe. Quando eu tentava falar, eu não conseguia e as frases estavam na minha mente e eu não conseguia falar. Eu enrolava a língua e eu pedi a Deus 1 minuto para que eu falasse que eu estava passando mal. Então, Ele me deu. E eu voltei a falar normal e disse assim: eu tô tendo um AVC, que era a sensação que eu tinha. Fui para o hospital, fiz uma tomografia, a médica de plantão me chamou com o resultado e disse assim para mim: você não pode sair do hospital porque nós encontramos um tumor cerebral na sua parte esquerda da cabeça que está comprimindo, afetando a fala e todo o seu lado direito. E ali eu tive muito medo. Eu tremia. Meu marido perguntava assim: você tá com frio? Eu falei: não, eu tô com medo do que vai acontecer, dessa operação de urgência. E eles então me internaram e foi um médico lá, um neurocirurgião, para poder contactar comigo e me operar. E quando ele abriu a porta do meu quarto, o Dr. José Orlando, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o senhor acredita em Deus? Ele disse: por que a pergunta? Eu falei: eu quero saber se o senhor acredita em Deus, porque eu vou ficar mais tranquila. Ele disse: sim, eu acredito em Deus e sei que todas as operações é só a minha mão que está ali, mas é Ele atuando e Ele faz milagres. Mas a gente tem que combinar o seguinte, Cristiane: você não vai ver o seu exame antes da operação, só vai ver depois, que eu vou te explicar tudo. Eu falei: doutor, eu só quero saber de uma coisa: eu posso ter sequelas? Vir sem falar, sem andar, sem enxergar? Ele balançou a cabeça. Sim, você pode vir com sequelas. Eu não posso te garantir nada até que você saia da operação. Primeiro, a gente vai preparar o seu cérebro para operar, porque ele não pode ter nenhuma epilepsia ou alguma coisa na hora que eu estiver operando você.
Então você vai para casa e vai tomar esse medicamento até dia 12 de fevereiro, um domingo, que nós vamos te operar. E assim eu vim para casa, nessa turbilhão de sentimentos, o que ia acontecer, eu ia voltar sem falar, como seria a minha vida depois disso. E Deus completamente em silêncio. E eu participando do grupo das irmãs e orando 3 vezes ao dia. E Deus só me pedia que lesse o Salmo 34. E no Salmo 34, no primeiro verso, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E eu pensava assim, mas como eu vou louvar a Deus se eu vou vir sem falar? Porque na minha cabeça eu iria vir sem falar. E essa luta foi constante. Eu li o Salmo 34 todos os dias. E chegou o dia da véspera da operação, na semana que eu ia operar. E eu lembrei de uma história de que um bombeiro diz que quando a pessoa está se afogando, eles só salvam quando ela desmaia, porque ela se entrega. E eu estava naquela luta com Deus. E eu falei, não, eu vou me entregar. Senhor, o Senhor vai fazer o melhor para mim, mas eu vou fazer um pacto com o Senhor. Se eu não voltar falando, eu tenho que vir sem sequelas. O Senhor pode fazer eu descansar o sono da morte até a tua ressurreição, que eu vou estar me preparando até lá. O Senhor está me dando tempo para eu me preparar. Eu não quero voltar com sequelas, faltando alguma coisa de mim, porque eu não vou conseguir viver assim. E eu fiz essa oração com Deus, sinceramente, abri o meu coração e reuni meu marido, falei individualmente com o meu marido, individualmente com o meu filho, individualmente com a minha filha. Olha, eu acho que eu vou morrer. Vocês doem os meus órgãos e se preparem para o encontro comigo no dia da ressurreição, senão vocês não vão me ver mais. Eles ficaram impactados, né? Lógico, mas eu tinha essa convicção que se eu voltasse, eu estaria perfeita, senão eu iria dormir. Chegou o dia da operação, eu tomei o meu último banho antes de operar. Quando eu estava lavando a minha cabeça, Deus falou comigo assim: Cristiane, lave bem essa cabeça. Você nunca mais terá ela perfeita, ela vai vir cheia de buracos. Mas aguenta firme, foi essa palavra, aguenta firme, porque eu sofri muito mais pela tua salvação. E ali eu senti paz no coração. E eu tinha certeza que eu não iria voltar, irmãos, que eu ia dormir. Mas Deus foi bondoso comigo. E eu fui para a sala de cirurgia, falei do meu pacto com Deus, com o Dr. José Orlando, ele já estava ciente disso. E ele disse: eu vou ficar até você voltar da anestesia com você. E a operação começou às 8 da manhã e terminou às 4:30 da tarde. E eu fui para o CTI e quando eu abri o olho, o Dr. José Orlando estava do meu lado e eu imaginei aquela cena de Jesus falando com Lázaro: Lázaro, saia para fora. E foi assim que que o Dr. José Orlando me chamou. Falou: Cristiane, falou o meu nome, como Jesus falou com Lázaro. Eu disse: oi, Dr. José Orlando. Ele falou: olha para o relógio e me diz a hora. Eu falei: 5 horas da tarde. E ele fez todos os testes em mim, eu apertei a mão dele, eu levantei as pernas. Ele falou: olha, você está como você entrou no centro cirúrgico. E o que você pediu a Deus, Ele fez completamente. E eu vou avisar a sua família que o milagre foi completo. Você está falando sem nenhuma sequela. E eu respirei, a minha cabeça enfaixada, com um dreno saindo sangue ainda. Chegou uma enfermeira, chegou cantando: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, eu sou o teu Deus. Do Inário Adventista 214. E eu perguntei a ela: quem é você? Ela disse: eu sou uma enfermeira que vi no seu receituário que você é adventista
e eu gosto muito desses 3 hinos da Igreja Adventista. E ela falou para mim a religião dela. Eu não me lembro se ela falou batista ou outra coisa. Agora eu não me recordo. E ela cantou e eu cantei com ela. E ela então me medicou e saía. Quando ela veio pela segunda vez, ela entrou cantando bem junto a Cristo, eu quero estar. E nós oramos e eu cantei junto com ela. E na terceira vez ela entrou cantando Deus cuidará de ti. E ela me medicou e oramos. Aí eu fui entender o Salmo 34 e o verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Enquanto eu fiquei na UTI, essa enfermeira, que foi um anjo de Deus, cuidando de mim e cantando esses 3 hinos. No outro dia eu fui para o quarto e quando eu sentei e peguei uma escova para pentear o meu cabelo, que ele só tinha raspado uma parte que foi operada, eu não senti firmeza na mão para pentear o cabelo. Aí fui pro banheiro, olhei pro espelho e falei, Deus, o milagre precisa ser completo. Aí eu peguei a escova de novo e penteei o cabelo completo. Ele me fez entrar e sair da cirurgia completamente. E nesse período eu ganhei um livro chamado Deus vai cuidar de você, de Max Lucado. E nesse livro eu achei a seguinte passagem: as cicatrizes indicam o lugar de um machucado, um lugar que experimentou a dor e de onde o sangue jorrou. Também significam que você enfrentou algo que poderia matá-lo, ao qual, porém, sobreviveu. Nesse caso, a marca é uma lembrança permanente da segunda chance que você recebeu. Assim como eu recebi uma segunda chance, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ainda é o mesmo Deus. Quanto mais você confia em Deus, mais Ele te surpreende. Onde há joelhos dobrados, não há batalha perdida, pois em tudo Deus lhe mostra uma solução. Oração tem poder, acredite. Você não saberá o tamanho da sua fé, até passar pela sombra do vale da morte. E o Salmo 34 continua. No verso 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Eu estou gravando isso para que todos se alegrem comigo. O verso 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. E você aí está exaltando o nome de Deus. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E olha mais, no verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, eu acredito e vi que Deus provou a minha fé e eu não sabia que tinha essa fé, mas Deus fez provar em mim e eu agradeço a Deus, a Ele todo louvor, toda glória para todo sempre. Enquanto eu viver, eu vou falar desse Deus que me salvou.